Gente, então como a gente tinha combinado na aula passada, hoje a gente vai começar a botar a mão na massa. Estou vendo pessoas novas aqui, né? Na aula, só para contextualizar vocês e saber que tá tudo bem, tá tudo ótimo. O que aconteceu? Na primeira, a gente começou o grupo de estudos há 15 dias atrás, há 2 sábados atrás, e a ideia é que esse grupo ocorra quinzenalmente, e nesse primeiro dia foi mais uma palestra de introdução. A ideia é que aqui seja, como nós chamamos aqui naquele dia, de um mini curso, né, de pedagogia politicamente incorreto. A ideia é essa, né? Então, vai tratar de temas próprios do que seria um curso de pedagogia. Isso é, filosofia da educação, sociologia da educação, didática, alfabetização, coisas desse tipo, próprias da educação. Numa faculdade de pedagogia você teria essa matéria, na verdade tem, né? Quem já fez sabe que tem. E aí aqui também a gente vai fazer isso, mas com alguns olhares específicos, diante de algumas perguntas que o grupo tem, né, em relação principalmente a toda essa questão, não só da decadência da educação que a gente vive hoje, mas também diante dessas inúmeras possibilidades que hoje aparecem, né? Dei o exemplo aqui hoje, se fala muito em ideologia de gênero na educação, homeschooling, educação clássica, uma série de coisas muito boas, é verdade, mas que a gente meio que não sabe muito bem para onde seguir. Então o grupo, a partir de uma bibliografia que a gente já analisou e outras que vão entrando por sugestões, não é uma coisa fechada, a gente vai tentar montar um arcabouço teórico para nós termos alguma posição diante disso, né? Saber se posicionar, saber colocar e saber realmente lidar com toda essa facilidade de informações que a gente tem hoje, principalmente pela internet, né? Vídeos, aulas, cursos. Então a gente fica meio perdido, pô, para onde eu vou? Então, uma vez que você tem um suporte, né, teórico, de estudo, você já está mais capacitado para saber lidar com isso e ver às vezes onde você pode atuar melhor, porque também um dos outros braços desse curso é que a ideia é que seja prático, né? Então não adianta nada a gente ficar aqui divagando sobre teorias filosóficas, educacionais, tudo isso é muito importante, tudo isso é ótimo, mas isso é só uma das partes, não adianta nada. Então a ideia é essa, basicamente só para quem está aqui. E aí a gente começa hoje, então a primeira aula foi uma palestra, o João Malheiro veio aqui dar uma palestra para a gente sobre educação, com mais foco nessa educação que a gente chama de educação personalista ou educação personalizada, pode ser chamado das duas formas, né? E aí ele falou um pouco sobre isso, como é isso na prática, e para iniciar nós começamos o estudo desse livro aqui, que se chama Introdução ao Personalismo. Esse livro ele é editado pela Cultor de Livros, ele está à venda, mas não é necessário a compra, né? Não é necessária a compra. Claro, se você quiser comprar, é interessante. É um livro que fala sobre uma corrente filosófica específica, o personalismo, e a gente vai tentar falar sobre essa corrente filosófica aqui, porque, claro, se você for fazer um curso de filosofia da educação, de fato é assim, você não vai pegar, você vai pegar teóricos da filosofia e tentar trazer para a educação. Em tese é isso que acontece. Alguns educadores, né, pedagogos, etc., já fazem isso, então você pode ir a partir deles. Mas, via de regra, você vai a partir de um filósofo, né, Aristóteles, enfim, Rousseau, né, para outras pessoas, próprio Marx, para outros, e aí traz isso para a educação. Então a ideia da base filosófica que a gente quer tratar aqui é a base filosófica vinda do personalismo. Então a gente fez uma leitura inicial. Esse livro, como eu falei, é um livro introdutório, o próprio nome já diz, Introdução ao Personalismo. Uma introdução, de fato. Quem já leu, quem teve a condição de ler o livro, pelo menos essas partes que a gente leu, que seria até a página 47, da 11 a 47, eram 30 e poucas páginas. É um livro fácil de ler, é um livro simples, porque ele não aprofunda, e o objetivo do autor é esse mesmo, não aprofundar num primeiro momento, é sim dar um panorama geral do que é o personalismo, de como ele nasceu,
de onde ele vem, para onde ele vai, o que ele pretende, que respostas ele pretende dar, né? Então, é um livro muito genérico, realmente. Então, se vocês acharam isso inicialmente, poxa, muito genérico, não entra no detalhe, é verdade, a proposta do livro é essa mesmo. Aqui, você é um pontapé inicial. O próprio João Malheiro, acho que comentou isso na última aula. É um pontapé inicial, só para a gente ter uma base do que é essa filosofia. E depois eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente conduzir o nosso debate aqui, legal. Acho que vai valer a pena, porque o importante depois disso é trazer para a educação, né? Que é o nosso principal foco, obviamente. Então, como nós combinamos, seria mais ou menos umas meia hora, mais ou menos, de exposição. Alguém sempre vai dar uma exposição, hoje sou eu, mas não vai ser sempre eu. Mas vai ser o Geraldo, Igor, todo mundo aqui está convocado a fazer uma exposição a cada 15 dias. É bom que não sobrecarrega o amigo e, ao mesmo tempo, todos tenham condições de estudar mais profundamente, ganham alguma responsabilidade. Isso aqui é um grupo de estudo, né? Então, não é uma aula, não é uma palestra, né? Vocês não vão vir aqui assistir palestra. A ideia é que se estude e que já venha estudado. Claro que se você, por alguma razão, não conseguiu, isso não é uma proibição, mas, ao mesmo tempo, aquela coisa da faculdade vale, né? Você lê para ir para a aula, né? Assim que funciona. Isso aí não tem como ser diferente num grupo de estudos, né? O grupo de estudos requer debate. Mas entrando direto aqui ao livro, como eu falei, nós lemos da página 11 a 37, mais ou menos, a 47, que ele começa a falar sobre a primeira parte do livro, que trata justamente das origens do personalismo, né? O contexto social e cultural da época, as influências, a crise do catolicismo. A filosofia personalista está muito estreita ao catolicismo, né? Está muito ligada. Os filósofos do personalismo, em boa parte, são católicos, né? Católicos assim de nome. Um dos principais exemplos é o Karol Wojtyła, Papa João Paulo II, São João Paulo II. É um filósofo da corrente personalista, né? Então, ele pega uma linha fenomenológica e tudo, mas ele é considerado um filósofo personalista. Então, existe uma estreita relação nisso. Depois ele fala um pouco do despertar personalista, né? De como isso surgiu, de como surgiu e para onde o personalismo andou. Só antes de adentrar no que a gente estudou, não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar depois o índice. Depois, a segunda e a terceira parte do livro fala de coisas mais específicas, né, de áreas mais específicas. A segunda parte fala sobre o personalismo francês, porque foi onde explodiu, né? Tem como principal filósofo Manuel Mounier, que é considerado o pai do personalismo. Depois ele avança para outras correntes, né, para outras áreas, personalismo italiano, polonês, com Karol Wojtyła, personalismo alemão, com Max Scheler, com do von Hildebrand, a Edith Stein, na Espanha também, e por aí vai. E no final ele vai falando um pouco da proposta e das bases do personalismo dentro da filosofia, que é o que a gente vai ler depois. Então, como eu falei para vocês, é um livro bastante genérico, passa por várias etapas aí. Então, entrando basicamente no que a gente leu sobre as origens, o mais importante para a gente entender o personalismo é saber o contexto de crise. Não sei se vocês conseguiram entender isso. E, claro, acho que sim, e, por favor, podem se colocar a hora que quiser, apesar de ter um momento do debate. Contexto de crise nos setores, em diversos setores, né? A sociedade, principalmente na Europa, né, vivia uma crise muito grande, principalmente na primeira metade, a partir da primeira metade do século XX. Esse contexto de crise na Europa é fundamental para a gente entender o que ele chamou depois de despertar personalista. As crises, as guerras, nós vamos falar ali na frente, né? Então, por que é importante? Porque o personalismo
busca dar respostas a essa crise social, cultural, econômica, moral que existia na Europa a partir da primeira metade do século XX. Esse é o primeiro contexto. O personalismo surge como uma resposta a essa crise. E que contexto era esse de crise? A gente pode passear porque o livro, se vocês perceberam, fala de muitos aspectos econômicos, sociais, morais, políticos, etc. Dentro do contexto, eu separei assim mais ou menos em duas partes. Primeiro contexto, depois se eu passou alguma coisa vocês podem acrescentar. O primeiro contexto seria o político e econômico, basicamente. E o segundo contexto seria o contexto cultural filosófico. E aí entra a moral, entra uma série de fatores aí dentro desse contexto cultural e filosófico. Contexto político e econômico, primeiro de todos, né? Primeiro grande contexto político da Europa e do mundo, de uma maneira geral, a partir da primeira metade do século XX, basicamente. São os contextos das guerras mundiais, né? Primeira guerra de 14 a 18 e a segunda de 39 a 45, aproximadamente. Contexto de guerra, toda a crise gerada pela guerra, tanto a crise econômica, como a gente fala das fomes, do problema financeiro, né, da destruição que a guerra causou nos países, tanto a primeira quanto a segunda, mas também o contexto de falta de esperança, contexto de crise moral que surgiu depois da guerra. Há uma falta de esperança, uma descrença da fé. Os horrores da guerra geraram isso nas pessoas de uma maneira geral, uma espécie de descrença. Mas ainda se detendo um pouco nessa parte econômica, um outro fator que também contribuiu para a crise mundial foi a quebra da bolsa, né? O crash de Wall Street, na crise de 29, crise econômica de 29. A bolsa quebrou lá em Wall Street e gerou um colapso econômico no mundo. Também depois disso, né, de certa forma, muito importante também para esse contexto, são as consequências das revoluções industriais, né? As revoluções industriais que trouxeram muita tecnologia, trouxeram inovações, a segunda e a terceira revolução, a terceira mais tardiamente, né, mas o que antecedeu a terceira revolução industrial, e a segunda revolução industrial, principalmente com a energia elétrica, com essa automatização das funções. Não é isso, Thales, professor de geografia? Perfeito. E aí o massacre no campo, na verdade, a saída do pessoal do campo para as grandes cidades para trabalhar nas fábricas. E aí, com essa grande mão de obra que se formou nas grandes cidades, os massacres, né, as injustiças sociais, as altas jornadas de trabalho, os baixos salários, a pobreza, né, tudo isso também foi importante para esse contexto de crise. Apesar da inovação, né, do desenvolvimento tecnológico e tudo mais, mas esse contexto de crise do trabalho foi muito importante. E isso vai dar base para o que a gente fala lá dos extremismos, que a gente vai falar ali na frente, né, dos dois extremos, que é onde o personalismo entra meio que ali no meio, para tentar equilibrar a balança. Também, né, e como a gente já começou a falar, a ascensão dos regimes políticos totalitários, né? Esse, sim, é outro conceito-chave, é essencial para a compreensão do nascimento do personalismo, que, como eu já antecipei, o personalismo meio que veio para dividir isso aí um pouco, para, na verdade, tentar dar um equilíbrio, né? Começou a ter os extremos, né? De um lado, a gente vai falar ali um pouco mais à frente o individualismo, todo esse capitalismo selvagem, né? Que também é massacre, não pensa nas pessoas, não pensa no social, mas também o totalitarismo coletivista, que nós vamos falar ali na frente também, que também é muito nocivo. Então esse seria o contexto político e econômico. E o contexto cultural e filosófico? Primeiro, como nós já falamos, a crise no catolicismo e na igreja como um todo. A crise não essa crise que a mídia fala, que a mídia gosta de falar, mas uma crise mesmo de mudanças, de saber dar respostas diante desse mundo que se apresentava. A igreja passava por um desafio muito grande nesse sentido. E a igreja, como a gente sabe, sempre foi o fio condutor da civilização ocidental. E
de alguma forma, se a civilização ocidental estava em crise, isso de alguma forma era porque a igreja também se encontrava em crise, né? Mais ou menos, professor, isso é objeto de análise, como é essa crise, as nuances dessa crise, nós não vamos entrar nisso. Mas é importante que, de alguma forma, reconhecer que havia um período de crise. Lembrar, por exemplo, que o Concílio Vaticano I foi em 1870, tentou-se fazer um concílio ecumênico já no final do século XIX, mas por todo o contexto de já que já estava prestes a explodir uma guerra mundial, se parou o concílio, só tivemos 2 resoluções, uma delas sobre a infiabilidade papal e a outra eu não me recordo agora, porque, enfim, foram poucas, né? E depois disso só vai ter o Concílio Vaticano II em 1963, mais ou menos. Então, antes disso, o último concílio que havia tido foi o concílio em relação à Reforma Protestante, o Concílio de Trento, que foi em 1545, ou seja, 400 anos antes. Então, o mundo um pouco carecia dessas respostas da Igreja diante de tudo que aconteceu, né? O que aconteceu de 1545 até 1563, que foi o Concílio de Trento, até o século XX, foram muitas coisas, Revolução Industrial, Revolução Francesa, guerras mundiais, enfim, uma série de outras, cientificismo, que nós vamos falar aqui na frente, enfim, uma série de coisas que surgiram e que a Igreja precisava dar resposta. Então, esse contexto da Igreja, ele é muito importante para entender o personalismo também, de alguma forma. Mas dentro desse contexto ainda de cultura e filosofia, houve um declínio de uma maneira geral, isso independente da fé, das ciências humanas. O cientificismo e o positivismo foram massacrantes em relação às ciências humanas. Houve um descrédito das ciências humanas em virtude dessa onda positivista cientificista que surgiu também nesse tempo, onde tudo tinha que ser provado empiricamente, tinha que ser demonstrado. Houve uma certa descrença. E, ao mesmo tempo, a filosofia, a antropologia, de alguma maneira, estavam fora um pouco do realismo que se pretendia na época. Então, isso também gerou um certo descrédito nas ciências humanas e havia esse contexto de dificuldade. Isso, de alguma forma, gerou o que a gente chama também do materialismo filosófico, e não só o materialismo no sentido do materialismo propriamente dito, econômico, etc., muito voltado mais para a área individualista, mas também esse materialismo coletivista, onde coloca a esperança no Estado, onde coloca a esperança, né, no movimento social, que isso de alguma forma até invadiu um pouco a Igreja com a teologia da libertação, esse tipo de materialismo, que não é um materialismo propriamente econômico, mas materialismo quando a gente não consegue ver as coisas de uma maneira mais ampla, não apenas direto na parte econômica. Também outras coisas como a crise de valores, né? Houve uma crise de valores muito grande, né? Se perdeu aquela identidade, principalmente dos valores católicos na Europa, como vem se perdendo ainda hoje. Hoje a gente tem isso aí muito mais claro. É interessante desde aquela época, né? Esse abandono mesmo. Né? Sim, o abandono da fé, a perda de vocações, principalmente, também isso foi um fenômeno um pouco mais recente, mas já havia esse movimento um pouco, né, da perda, o abandono da fé. Isso mesmo. Como a gente já falou, a mentalidade positivista, né, e cientificista, o método experimental, né, isso que nós falamos aqui, de tudo tem que ser comprovado fisicamente, tem que ser demonstrado. Então, isso gerou um descrédito na filosofia, de alguma forma. Então, depois ele dedica até uma parte desse primeiro capítulo a falar sobre isso, né? Essa mentalidade cientificista no campo das ciências, chave para entender a ascensão do personalismo, por outro lado. Por quê? Porque o personalismo, de alguma forma, tenta dar respostas a esse tipo de mentalidade. Por quê? Porque o personalismo tem como característica o realismo, né? Ele se apropria, nós vamos falar ali brevemente, da fenomenologia, se apropria disso, de examinar as coisas em si mesmas. Então, com isso, de alguma forma, se separa um pouco dessa mentalidade de descrédito da filosofia, de alguma forma, né? E vai para o real, vai para o concreto.
toda essa força, essa ciência experimental, é importante também falar, né? A ciência experimental, o cientificismo, de alguma forma, ele não se restringiu apenas às ciências exatas. Claro, com esse tipo de mentalidade, as ciências exatas, né, as matemáticas, elas tenderam a se prevalecer, né, aparecer mais, né, o advento da eletrônica, etc. Tudo isso gerou muito mais crédito para essas áreas. Porém, é importante a gente lembrar que esse cientificismo também entrou nas ciências humanas, na psicologia, por exemplo. Né? Ele dá o exemplo lá de Watson, não é verdade? Então, e uma série de outros fatores, né? Ou seja, a psicologia, mas não só a psicologia, também a biologia. Oi? A própria filosofia. Né? A própria filosofia. Por essa linha aí. Exatamente, a própria filosofia também passou a entrar nessa linha. Como... Engraçado que no caso da psicologia, depois, não logo depois, mas depois de Watson veio Vygotsky, que é o oposto de Watson, que trouxe tudo da psicologia para um campo mais idealista. Isso. Engraçado. Porque justamente a gente vai falar isso um pouco, eu vejo, essa é uma opinião né? Minha opinião, então, já que está sendo gravado, é importante que seja dito. Eu acho que é um pouco essa coisa de mudar de um extremo para o outro, é um pouco reflexo dessa época. A gente vivia uma época de extremos. A gente vai falar aqui do individualismo exagerado ao coletivismo, né, opressor, né, o coletivismo que tira a individualidade da pessoa. Então, era uma tendência, né? Hoje a gente ainda tem um pouco os reflexos disso na nossa sociedade. Pouco menos, é verdade, mas a gente ainda vê com bastante força os efeitos dessas mentalidades ainda na nossa sociedade, os extremos, né? Ainda existe. Então, como eu falei, né, a biologia também passou por isso, né? E, como consequência, o que o autor chamou de ceticismo das ciências humanas. Chama aqui de ceticismo, né? Que ele também coloca aqui que relegou as ciências humanas a um certo gueto dentro das ciências, né? Como consequência disso, o que também entrou com bastante força nas ciências humanas, em razão desse descrédito, ele coloca lá, é o que hoje a gente conhece muito. Isso, sim, está muito forte, né? É Renan, né? Está muito forte ainda nos nossos dias, que é o relativismo. Uma vez que existe o descrédito, uma vez que existe o ceticismo, isso é interessante a gente colocar esse contexto, porque aqui está um pouco as origens do que hoje a gente conhece como relativismo moral e ético, que basicamente permeia toda a nossa sociedade. Não existe verdade, não existe moral, não existe ética. Está na política, está na economia, está em tudo, está na faculdade, nas universidades. O relativismo, nada é verdade. Eu estou fazendo mestrado agora, eu me lembro claramente. Minha primeira aula de mestrado, alguém foi falar alguma coisa sobre verdade, o professor levantou e falou assim: não existe verdade. Aqui está proibido falar da palavra verdade, porque não existe verdade. Tava um sol danado, eu quase saí e fui pra praia. E, pô, se não existe verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu ia perguntar para ela, mas isso é verdade, professor? Não, eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar. Isso é verdade? Será que isso é verdade que ela está falando? Eu posso relativizar isso. Pois é, engraçado, né? Deveria ter perguntado isso. Não existe verdade menos aquilo que eu acabei de dizer. Pois é, exatamente. Até um segundo atrás não existia. A partir de agora não existe mais verdade, só essa. Mas é interessante isso, né? Porque a origem do relativismo cultural, ético, intelectual está nesse contexto de descrença das ciências da filosofia, das ciências humanas, da filosofia especialmente, em razão de um cientificismo. E olha que depois de passado décadas aí, né? A própria filosofia parece que ainda não se achou. Ainda não se achou muito bem com esse papo de relativismo. Ainda hoje, os filósofos, na academia principalmente, isso é muito difícil de você colocar. Esse exemplo que eu trouxe da verdade é muito sério, né? Você dizer que não existe a verdade, existe uma verdade, é um absurdo. Você não pode falar isso numa universidade, na maioria das vezes. Então as origens estão aqui. Professor, eu ouço muito dizer, ouvia dizer antes, né, a expressão personalismo cristão. Isso indica que é esse próprio aí, ou existiria um outro personalismo não cristão? Personalismo, pode ser que o que você tem ouvido é justamente o personalismo, que a corrente personalista
dentro da igreja, que existe, exatamente. Que no fundo existe uma relação muito estreita, existe uma relação quase que inseparável entre o catolicismo e o personalismo, isso é fato. Então, provavelmente, o que você tem ouvido falar era sobre isso, porque você ouviu isso dentro de um contexto da igreja católica, não é isso? Não, dentro do contexto de um sujeito que é engraçado. Esse dia se dizia marxista e personalista cristão. Não, então não sei se esse é o contexto certo ou não. Nós Nós vamos ver aqui rapidamente que isso aí não tem como ser personalista e marxista. É justamente isso. Esse absurdo que ele falou me trouxe a questão, né? Existiria um personalismo não cristão ou que é conhecido como personalismo é exatamente isso aí, não, que é cristão? Não é o personalismo, ele não é cristão por excelência. Na verdade, existe o próprio conceito de pessoa é um conceito muito explorado no cristianismo ao longo dos séculos, né? Desde os primeiros cristãos, esse conceito de pessoa foi um problema, inclusive, de concílio, lá nos primeiros concílios da igreja, o conceito de pessoa foi fundamental diante das heresias do arianismo, por exemplo, e assim por diante. Você sabe bem disso. Então, claro que existe uma estreita ligação, mas a gente pode também dizer que nem todos os personalistas são cristãos. Esse é o ponto. Existem autores personalistas não cristãos? Existem, claro, existem sim. Eu poderia fazer, eu não tenho propriedade agora para te dizer quais são e quais não são, mas eu posso dizer que a maioria é cristão. A maioria, inclusive, é cristão e católico. Né? Eu estou me referindo, é claro, aos expoentes do personalismo. Né? Isso aí tem derivações, obviamente, mas os expoentes... No caso, o Ortega da Silva não era personalista. Me parece que não. Então existe essa relação muito estreita assim, mas eu acho que do seu amigo aí não era. Acho que ele tem mas uma das características é essa, né? Saber adaptar todas as coisas para gerar um discurso. Mas é o problema também da definição das coisas, né? Então, às vezes quando não é muito bem definido, acaba tendo essas confusões, assim, aí... Era uma frase clássica dele, eu sou marxista e personalista cristão. Tinha que definir o que era isso, exatamente, como o Thales falou. Defina, né? Então, para já entrar na parte já final dessa exposição, a gente trazer para o debate, apesar de todo esse contexto que nós falamos aqui, que a gente falou bastante, vocês acho que quem não leu, o pessoal que está chegando pela primeira vez, conseguiu entender o contexto que nasce o personalismo? Isso é fundamental. Você chegou a ler? Ah, beleza. Então, ótimo. Então, conseguiu ler? Então, beleza. Então, ótimo, né? Todos conseguiram ver isso. Se faltou alguma coisa, podem ir acrescentando, como eu falei. Todo esse contexto é muito importante, é verdade. Né? Traz coisas, inclusive, para a atualidade, como nós acabamos de falar. Mas, duas questões são as que a gente pode dizer assim, as mais importantes para entender o personalismo, que é a ascensão tanto do individualismo quanto do coletivismo. Seriam basicamente os dois extremos dentro da sociedade desse tempo, de ascensão do socialismo, do personalismo, que marcam a necessidade, a demanda do personalismo. E por quê? E por que isso, né? Por quê? Vamos entrar em cada uma delas. Primeiro, o individualismo. A primeira coisa levantada é que o individualismo não aparece de um modo tão definido como as outras ideologias. A gente vai ver que o coletivismo ele é muito mais definido. Está ali o marxismo, primeiro a filosofia de Hegel, depois Marx e outros filósofos se apropriam daquilo para justificar as revoluções, etc. Os regimes totalitários também se apropriam dessa filosofia de Hegel. Então, o coletivismo, como nós vamos falar rapidamente ali na frente, ele é muito mais estruturado ideologicamente e filosoficamente. O individualismo nem tanto, né? Principalmente porque o personalismo, o individualismo, ele está também atrelado um pouco a uma espécie de ética, que até foi comparada, o autor ele compara um pouco ao que foi a ética protestante, né, falado por Max Weber, né, que é a coisa do trabalho, da prosperidade econômica como bênção, né, um pouco de busca, que se você busca a prosperidade econômica, seu bem-estar,
social, econômico, etc. É de alguma forma uma bênção que Deus gerou para você. Ele fala um pouco sobre isso, né? Por quê? Porque mas o mais interessante do individualismo é essa ética que ele chamou de ética utilitarista. Esse também é importante para entender. Utilitarista por quê? Porque é o conceito que diz que tudo deve ser feito pelo maior ganho possível, inclusive leis e pessoas. Essa é a grande marca dessa ética individualista que gerou uma série de problemas para a sociedade. É importante a gente perceber que é nesse momento que nasce a mentalidade hedonista que hoje tem aí, né? O hedonismo, que é a busca pelo prazer desenfreado, a maximização do prazer e a minimização da dor, do sofrimento. Algo que hoje está muito presente, não é verdade, na nossa sociedade. Vem dessa ética utilitarista do individualismo que a gente coloca aí. Na parte econômica, também um dos precursores dessa ideia é o John Stuart Mill, né? Que chama o pai do liberalismo aí, na verdade. É um dos pais do liberalismo econômico, é a pessoa que vai tentar dar resposta, né? Toda essa ascensão de socialista que existe aí, hoje ainda está na moda, né? Frases dele aí a gente vê muito pela internet, né? E também entender que essa ética individualista está muito ligada aos avanços econômicos e tecnológicos que a Revolução Industrial gerou. A ascensão do capitalismo liberal e, com isso, aquilo que nós comentamos inicialmente, o esmagamento dos camponeses, da classe operária com altas jornadas de trabalho, salários muito baixos, crianças trabalhando, desemprego, fome, miséria no campo e nas cidades, porque justamente essa busca por dinheiro desenfreado, essa busca por sucesso econômico, principalmente das grandes empresas, geraram leis muito opressoras para os trabalhadores. E aqui é importante o seguinte, eu conversava sobre isso com um grande amigo ontem. Quando a gente fala muito hoje, uma das nossas tendências é bater muito no marxismo, não é verdade? Dessas ideologias coletivistas que nós vamos falar aqui. Mas é interessante a gente olhar tanto esses extremos, tanto o individualismo quanto o coletivismo, porque de alguma forma, agora não estou aqui querendo defender o socialismo, longe de mim. A gente sabe o mal que ele faz. Pode falar que não tem. Mas, tudo bem, mas está filmado, já pensou? Mas é interessante a gente parar para ter esse equilíbrio seguinte, que o socialismo ele só ganhou espaço por causa dessa ética utilitarista gerada pelo individualismo. É ou não é verdade? É uma reação. Né? É uma reação. É o que afirma a doutrina social da igreja. Exatamente. É muito interessante, o livro fala sobre isso. O problema é que o coletivismo, lá na frente ele vai falar, eu vou até falar sobre isso. O problema é que o coletivismo, ele descarta a doutrina social da igreja e vai para os extremos. Mas de alguma forma a doutrina social da igreja visava justamente se posicionar diante dessa ética utilitarista, que até hoje é muito forte. Se hoje existe, se hoje o marxismo ainda é muito forte, hoje essas ondas coletivistas ainda são muito fortes, é porque existe ainda uma onda muito forte individualista. E aí talvez seja o nosso problema, principalmente aqui. Eu acho que foi nos centésimos anos que João Paulo II alertou, né, com essa derrocada do Muro de Berlim, né? Sim. Então vamos agora idolatrar o capitalismo, exatamente. Eu queria perguntar se a resposta da igreja na condenação do liberalismo, tanto quanto já fazia do socialismo e comunismo, vinha do personalismo ou já era antes disso? Não, isso é a doutrina social da igreja, né? A igreja já desde Leão XIII, de muito antes, já tem uma doutrina já social bastante desenvolvida, né? E com São João Paulo II ele vai organizar isso de uma maneira muito mais firme, né? Você tem lá o compêndio da doutrina social da igreja e tantos outros documentos que vieram depois também, que ajudam nessa questão da doutrina social da igreja. Isso é precedente ao personalismo, de uma maneira geral.
Mas, claro que o personalismo gera uma contribuição. Mas você vê que isso você está O falando. próprio João Paulo II é dessa corrente. Né? A gente fica numa camisa de força, assim, né? Nesse ping-pong, assim, e às vezes, se não sai dele, não consegue enxergar uma terceira via, digamos assim, né? É isso aí, mas eu acho que essa é a ideia do personalismo. Fica sendo jogado, né, entre os extremos, isso. né? Você vai reagir ao individualismo, aí tem a tentação do coletivismo. Aí tu vai reagir ao outro, isso. né, que cresceu e tudo mais e tal. Não, isso está tudo errado. Aí tu cai na tentação de... Mas é mais ou menos aquilo que diz que a virtude está no meio. Virtudes e médios, exatamente. A temeridade não é a virtude, o medo também não. A fortaleza que é a virtude. Exatamente. Entre as duas coisas. E aí também, quer dizer, você vê que na própria Polônia, quer dizer, a Polônia resistiu com todas as forças e por causa da fé e tal, a todo aquele coletivismo, aquele marxismo, teve sujeito. Quando abriu e entrou um pouco esse assim, capitalismo selvagem lá, aí estragou muito a sociedade da polonesa. Né? Então, esse negócio aí, procurar exatamente, você não pode nem cair para cá, nem cair para lá, os dois são perigosos. Né? Você tem um abismo aqui, você tem um abismo, você tem que andar no meio aqui. É difícil a gente também, essa é a ideia do personalismo, esse é o grande detalhe. Por isso que a gente trouxe o personalismo como discussão, porque de alguma forma tenta dar um equilíbrio. Não me falta ainda um pouco de base filosófica para saber se isso é o suprassumo das filosofias. Sou um educador, não sou um filósofo propriamente, né? Não fiz filosofia, se tiver filósofos aqui podem colocar, mas acho que o mais importante é saber que acho que essa busca é muito interessante, no equilíbrio, né? Depois trazendo isso para a educação me parece bastante interessante também, de alguma forma. Como eu também elogiei, entre aspas, o coletivismo, a gente pode também elogiar o individualismo de alguma forma. Se tem alguma coisa de bom, o próprio autor coloca lá no livro, não sei se vocês recordam, que se pode atribuir um lado positivo, seria o fato da primazia do sujeito, da primazia do indivíduo. Né? A individualidade da pessoa está preservada na corrente individualista. Né? A pessoa ela é livre, diferente do coletivismo. Há uma certa liberdade. Claro que essa liberdade, muitas vezes no individualismo, carece de uma ética mais profunda. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema do jogo. Fazer tudo que não afete os outros. Né? Exatamente. Eu acho interessante, só trouxe aqui, eu coloquei porque explica muito bem da página 23 a crítica que o Mounier, que é o pai dos pais do personalismo, faz sobre o individualismo. Que é assim, olha só, é uma crítica bem dura. Revestido de soberana dignidade, encontra-se uma espécie de indivíduo abstrato, bom selvagem, pacífico e andarilho solitário, sem futuro, sem vínculos, sem carne, provido de uma liberdade sem norte, ineficaz, que não deve incomodar o próximo, um joguete que não se sabe como empregar, cercado por uma rede de imposições que o imobilizam com mais segurança ainda ao seu isolamento. Ou seja, é uma crítica forte que ele faz também, né? De alguma forma o isolamento com essa crise. O indivíduo ele perde a sua identidade porque justamente ele está sozinho. Esse é o grande problema. De alguma forma é um outro tipo de isolamento diferente do coletivismo. Nós vamos falar aqui na frente. Como eu já adiantei, o coletivismo, né, é a segunda base. E aí a gente termina aqui para o debate. Esse é um outro tipo de isolamento. Diga aí. É interessante também uma coisa notar entre essas duas correntes, uma que falta em uma e a outra tenta recuperar de maneira exagerada, é que o Mounier falou aqui, né, liberdade sem norte, assim, quando o cara fica completamente livre de possibilidades, ele tem uma ética apenas do prazer e do enriquecimento, fica sem sentido. É isso aí. Tem nada para que ele se entregar. Já o coletivismo, o marxismo e tal, e o fascismo, eles colocam um sentido que transcende de algum modo a pessoa. Então a cabeça do cara começa a se preencher, mas é muito aqui na Terra, muito assim, é imanente, material. Materialismo que ele consegue se mover por algum sentido, ele tem que se entregar à luta e tal, por uma causa. Por uma causa que trará salvação em algum momento.
mas ainda com uma antropologia errada, enfim, com uma série de coisas. Esse conceito de transcendência é interessante. Nesse caso, né, o coletivismo tenta suprir essa necessidade que não via no individualismo, mas esse perverte, né, não tem a mortalidade da alma, isso tudo. É isso aí. É interessante porque, de alguma forma, é o lado positivo, né, entre aspas, assim, né? É verdade. É por isso, né, a base do coletivismo é essa. O isolamento do indivíduo em detrimento de uma coletividade. Basicamente é isso. Essa coletividade, né, de alguma forma, gera o que o Pedro acabou de falar aqui, de uma espécie de transcendência, né? Você tem um sentido para estar ali, né? Ou seja, é uma transcendência materialista, é verdade, como você mesmo falou, mas, de alguma forma, essa coletividade gera esse sentido de existência que no individualismo se perde uma vez que você perde a sua identidade. Você, a busca por prazer te leva a um poço sem fundo. Aqui também nós sabemos que é um poço sem fundo, mas ainda assim se reveste de bastante ideal. Na verdade, é uma coisa ideal. E é interessante que essa coletividade, ela se aparece de muitas formas. Uma nação, um estado, uma classe social, e de alguma forma a gente vê esses reflexos hoje aí, né? A questão da sexualidade, um grupo, uma minoria, toda essa base coletivista nascida nesse tempo, principalmente na ascensão dos grandes regimes totalitários, era o quê? Uma classe social, né? Classe operária, proletariado contra o burguês opressor, no caso do marxismo, e no caso do fascismo, do nazismo, do fascismo e do nazismo, era um povo ou um Estado soberano, um Estado, um pai de todos, assim, né? No caso do fascismo e do nazismo, propriamente dito. Mas é sempre uma coletividade. Hoje a gente vê isso também de outras formas, né? A questão da raça também hoje está muito forte, né? Da cor, da sexualidade, do sexo e de outras coisas, né? Então, o materialismo político, ideológico, o Estado paternalista, isso basicamente vem da filosofia de Hegel, né? A prioridade do sistema sobre o indivíduo, né? E esses dois tipos de coletivismo, né? O de marxismo, o marxista, né? Que é o que a gente pode chamar assim de esquerda, e de alguma forma o autor chama aqui, e os de direita, chamado nazismo e fascismo. Coloquei aqui uma nota de rodapé, porque há quem discorde um pouco dessas origens, né? Uma vez eu tive uma palestra, foi ano passado, lá da FRJ, quando estava essa coisa de fascismo, por causa das eleições, queriam atribuir ao Bolsonaro uma certa rótulo de fascismo, lembra dessa história? E aí, lá na faculdade, começaram a fazer palestras sobre fascismo como um todo. Estavam falando sobre Bolsonaro, mas era uma palestra sobre fascismo. Obviamente tinha tudo a ver com esse discurso que estava aí, mas não se falava tanto nesse caso. E aí um dos palestrantes mencionou sobre isso, né? Que o partido de Mussolini era um partido socialista, né? Um partido socialista. Então, mas por que era socialista? É porque estava segundo ele, porque estava na moda o nome socialismo, não tinha nenhum vínculo. E nós sabemos que também não é por aí, existe um vínculo, assim, pelo menos nas raízes, na verdade, filosóficas, muito fortes, né? Então, eu só trouxe esse tipo de detalhe para saber que isso nem sempre é desse jeito que o Manuel Burgos colocou aqui no livro, né? Ele divide de esquerda o coletivismo marxista e de direita o nazismo e o fascismo, mas é uma colocação do autor, que cabe aí discussões, obviamente, né? E acho que dentro desse contexto, coisas simples, né, que todos nós sabemos, que o marxismo forte na União Soviética e outros países, que a base do coletivismo marxista é a luta de classes contra o capitalismo opressor, das classes trabalhadoras, do proletariado contra o capitalismo opressor. Há uma radicalidade, uma transcendência, como o Pedro destacou, e, como nós já também antecipamos,
encontra espaço e voz no mundo daquela época e até de hoje, porque existe de fato grandes injustiças sociais, como nós falamos aqui. Todos esses extremismos só encontram voz porque existe uma base de verdade nele, que no caso do marxismo são as injustiças sociais que existem ainda hoje. O fascismo e o nazismo é um dado interessante, que de alguma forma também eles eram opositores ao coletivismo marxista da União Soviética. Esse é um grande interessante. Não há uma unidade entre esses coletivismos, né? Principalmente em relação ao coletivismo marxista, né? No sentido político da coisa, né? Ele, de alguma forma, é dotado de uma outra espiritualidade, entre aspas, não a do marxista, por exemplo, da luta de classes, etc., do bem-estar social, da igualdade social, né, do acesso aos meios sociais, aos serviços sociais que a sociedade necessita. Mas essa espiritualidade ela é dotada de o autor chama aqui, deificação do Estado. Né? O Estado é como se fosse um Deus, né? Um pai. O conceito de Estado paternalista, não no sentido marxista, que é aquele Estado paternalista provedor, né? Que cuida dos pobres, que cuida... Não, nós estamos aqui para cuidar dos pobres, da classe opressora. Não. O paternalismo dentro desse coletivismo aqui é diferente. Ele é muito mais revestido de uma espiritualidade, como o autor chama, de deificação. Não, o Estado é o Deus, ele é o soberano, ele sabe de todas as coisas. Nós temos que levar esse Estado a outros lugares, porque nós somos mais evoluídos de alguma forma. É um Estado evoluído. Né? Porque isso tudo está dentro de um conceito muito forte de nação, né? Tanto na Alemanha quanto na Itália. Né? Na Alemanha, me corrijam se eu estiver errado, o conceito se chama Volkstum, se não me engano. Como ele chama ali, eu não sou não sei se é isso. Comunidade do povo, né, que chama, né? E uma outra coisa que reforça essa identidade do Estado como um Deus, um semideus, são as figuras dos líderes carismáticos, né? Isso é muito importante. Eu me lembro que essa semana eu retornei às minhas anotações dessas palestras que eu fui lá sobre fascismo lá na universidade. E aí eu lembro que o pessoal lá fez uma espécie de brincadeira que no livro também continha um certo reforço. Que assim, aqui ele chama de esses líderes carismáticos, aqui ele chama de uma figura mitológica, não é verdade? E eu lembro claramente que um dos caras lá falou, não, porque realmente os líderes fascistas, eles têm uma figura de mito. Eu ri muito, né? Eu anotei isso aqui, eu pensei, caraca, os caras estão fazendo várias analogias assim. Começou a gritar, né? Exatamente, o pessoal queria falar, só faltou isso, né? Mas eu achei muito interessante, porque o autor fala, né, assim, a figura mitológica, a característica dos líderes coletivistas, é verdade, né? Ou seja, mas... Então é isso, né, gente? Acho que, só pra gente terminar, que ambos os extremos são extremos e ferem de alguma forma a dignidade da pessoa. Uma pelo isolamento, né, solto demais, um isolamento solto, onde a pessoa acaba perdendo o sentido, em busca de prazer, em busca da sua individualidade. Um outro um isolamento em detrimento do coletivo, sem respeitar a individualidade da pessoa. É muito importante. Interessante isso, Ricardo, porque alguém me comentava que na Suécia, quer dizer, o Estado é responsável pela educação da criança. Então, se por acaso os pais estão ensinando alguma coisa que não diz respeito àquilo que o Estado propôs, então o Estado tem o direito de ir lá buscar essa criança e tirar da guarda dos pais, porque os pais estão atrapalhando.
O que interessa é que cada criança tenha aquela formação que o Estado acha que é necessário. Ao invés de pensar na pessoa, está pensando no Estado quer formar cidadãos assim. Então nós vamos formar todos os cidadãos desta maneira assim. Isso é muito positivista, né? Todas as pessoas têm que ser iguais. Exato. Não existe subjetividade. Padrão, na normatividade. Então você quer fazer uma sociedade como lhe convém. Então você estudou qual seria a melhor sociedade aqui para nós, seria assim. Então vamos impor esse padrão aqui para todo mundo. É isso aí. A origem está nisso aí, né? Hoje você vê que ainda hoje. Aqui não, né? E é um país elogiadíssimo. Saiu agora. Democracia, né? Eu não sei se agora com essa visita do Bolsonaro a esse Fórum Econômico Mundial, pipocou aí pela internet, não sei se vocês viram a classificação do PISA do Brasil, não sei o que, porque isso é parâmetro, né? E o Fórum Econômico Mundial está envolvido também junto com a OCDE e com o Banco Mundial nessa história aí de PISA. E aí a Suécia, seu exemplo, é um dos primeiros e é citado na maioria dos documentos como um dos exemplos de educação. Essa educação que você acabou de mencionar, que é péssima, é terrível para a pessoa, para o indivíduo, é hoje, pelas grandes corporações, citada como um dos principais modelos a serem seguidos. É bem interessante esse tipo de observação. Porque se a gente fizer um paralelo com isso, a Suécia ocupa, acho que, o 4º lugar. Eu até salvei no meu computador. Mas aquilo é uma sociedade de dedo duros, né? O cara fica dedurando o outro por Estado. É isso aí. É isso aí. Sufocante. Um pouco a padronização da sociedade. Lembra muito o Admirável Mundo Novo, né? Quem leu já sabe que é justamente isso, né? Você vai lá montando a sociedade de acordo. Sei lá quantos engenheiros, médicos, isso. Exatamente. Isso, né? Exatamente. É uma fabricação, né? Precisa nesse momento intensificar a mas essa mentalidade tem muito aqui também, né? Eu acho que por outros motivos, talvez econômico, social, mas na maioria das famílias ainda tem essa mentalidade de uma escola provida pelo Estado, com qualidade, né? Então, eu quero que meu filho estude naquela escola, porque aquela escola tem tempo integral e tudo mais. Então, talvez por outros motivos, mas ainda tem essa mentalidade, né, que é uma mentalidade, eu acho que pelo nosso contexto até razoável, assim, né? De você buscar, você não tem meios adequados para fazer um ensino privado, um ensino domiciliar, você tem que realmente conferir ao Estado aquela educação escolar, né? Só que você confere e entrega, né? Entrega ali, pensando exatamente na formação, não tanto talvez humana, né? Mas na formação laboral mesmo, para que aquela o padrão acaba sendo tem um bom emprego depois, né? O padrão acaba sendo o padrão do Enem, né? Tem que chegar porque no Enem, chegar ali, fazer uma faculdade, ter uma. Eu tô feliz. Ou seja, que ele tenha algo que eu não tive, alguma coisa assim, tá? Que ele possa ascender socialmente falando. Não, tem um monte de cursinho hoje em dia, né? Hoje em dia, chegou no 3º ano, tem que botar a criança no cursinho para passar pro Enem, que a educação dela é isso. Eu acabei de ler um livro agora, vale muito, já tem um ano, terminei de ler no começo de janeiro. Livro muito, eu até ia atrás, comentei dele com alguns aqui, chama Como as Grandes Corporações Querem Influenciar na Educação, uma coisa assim. É da Vide, né? É Vide Editorial. É um autor americano, um pesquisador americano. É muito detalhado o que ele faz, que é justamente quando as grandes corporações se apropriam desse tipo de discurso para influenciar na educação de alguma forma. Fala da teoria do capital humano, uma série de outras teorias econômicas aplicadas à educação para gerar justamente mão de obra, a criação dessas fundações aí, por exemplo, que prestam serviços, entre aspas, né? Isso, as prefeituras, os agentes públicos, as próprias nos Estados Unidos tem muito isso, aquelas escolas cartas, né? Ele fala das escolas cartas. Que é um processo que a escola incide diretamente a empresa incide diretamente na escola. Ela financia e ela cobra metas, ela estipula, até interfere no programa que vai ser ensinado, quer dizer, ela tem uma atuação. Esse tipo de coisa é indicado por esses organismos mundiais, justamente por causa disso. É a parceria do empresariado
na educação, com os governos, o governo se afastando demais, por outro lado, para justamente gerar uma mão de obra qualificada que vai gerar um desenvolvimento socioeconômico, principalmente para os países em desenvolvimento como o nosso. Essa coisa do capital vai gerar capital humano, vai gerar capital social, são termos da economia atrelado à educação, ou seja, a educação como a ferramenta para a geração de capital humano, capital social, e vai reduzir os gastos do Estado, porque se tiver gente mais qualificada, terão mais empregos, terão mais economias. Então, tem até uma teoria, Gary Becker, um autor lá da escola de Chicago, que ele fala isso, que na medida que o Estado investe muito, desanima as famílias a investir na educação dos filhos. Ou seja, é uma série de teorias nascidas lá nessa escola de Chicago, das principais escolas de economia do mundo, que vão influenciar essa mentalidade de preparação para o mercado de trabalho, mão de obra, etc. E perde um pouco esse lado humanista aí que o Thales mencionou. Mas é isso, vamos agora então para o debate agora propriamente dito. Então, assim, eu trouxe algumas perguntas, quem quiser pode colocar mais aí. Eu trouxe assim, né? Uma mais genérica seria assim, né? Em que correntes hoje, assim, e mentalidades educacionais a gente pode encontrar o coletivismo e o individualismo? Acho que a gente já falou de alguma forma aqui, né? A coisa do individualismo está muito atrelada a essa mentalidade de preparação para a mão de obra, não é isso? Não sei se você já... Hoje se fala muito sobre isso, é importante, a gente sabe que é importante, mas eu acho que tem que ter um certo cuidado. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Existe uma crítica muito grande a esses testes, essas provas internacionais de nivelamento, para saber o nível da educação do país, né? Principalmente ao PISA e o TIMSS, não é isso? O TIMSS é um pouco mais velho e tem ciências também. Por que a crítica existe? Porque é justamente isso, né? Imagina, como é que um teste de 2 horas e meia vai medir o nível de educação de um país? Acho isso uma pergunta interessante, né? Ou seja, e a que interesses esses testes servem? Me parece que é um pouco dessa mentalidade empresarial, não é verdade? Com certeza, né? E, de alguma forma é muito programado, né? Sempre quando a gente tem uma ideologia por trás da coisa, você tem que ficar com um certo pé atrás, porque a coisa pode se exacerbar. E é o caso dessa base nacional curricular que quer fazer e tal. Tá bom, seria bom que tivesse uma base comum, mas tem que ver até onde que essa base vai, né? Se quiser impor determinados valores para todas as pessoas, eles falam, peraí, também não, né? Legal isso, é verdade. Nessa questão individualista, eu me lembro de um episódio que foi no Enem, acho que do ano retrasado, no ano passado, que uma escola, não lembro qual foi agora, acho que foi Pense ou Elite, sei lá, que foi acusada de colocar todos os alunos para fazer a prova no mesmo lugar, como se fosse, todos os alunos são do Elite Botafogo, sei lá. Pense Tijuca. Pense Tijuca, alguma coisa assim. Todos vão fazer prova no mesmo lugar, para quando sair ranking, os melhores alunos no mesmo lugar, quando sair o ranking do Enem, todos vão estar, primeiro lugar, Pense, primeiro lugar, Elite, porque, sabe, vai fazer peso, vai fazer curva. Maquiagem, né? Até um CNPJ próprio para aqueles alunos. Isso aí mesmo. Isso foi alguns anos atrás. Né? Até hoje tem isso. Isso aí é uma malandragem, né? Achei isso... Foi muito bem arquitetado e muito moral. Um outro dessa mentalidade, um outro fenômeno são advento dessas escolas chamadas escolas para o público A. Na verdade, escolas de alto nível, de alto desempenho. O Eleva Educação é um deles. Está vindo agora uma escola alemã também lá. A Barra da Tijuca é o berço disso. Eu trabalho lá na Barra e vejo isso em loco. Tem agora o Eleva Educação, que saiu lá no Península. Está vindo agora uma escola alemã, como eu falei também, de alto desempenho, né? Existe São Paulo é mais forte, né? No Rio está começando. Em São Paulo tem muito, não é verdade? Mas é uma outra mentalidade, é uma outra consequência
dessa instrumentalização do ensino. São dados interessantes, né? Porque, por um lado, a gente tem que ter muito em mente isso. Não é errado a gente querer excelência acadêmica, isso tem que ficar muito claro aqui. Obviamente, os estudos têm que ser muito intensos e muito fortes. Mas só que o problema não está aí, né? O problema é que você decepa uma parte fundamental da educação, né? E mesmo assim, né? Você gera aquilo, né? Uma educação sem ética, por exemplo. Na verdade, uma educação sem ética, no fundo é ensino. É um ensino, não é um ensino de matemática. Hoje é interessante a gente fazer esse paralelo, porque hoje se fala muito sobre isso, né? Ah, professor não é educador. Alguém já ouviu isso? Ah, sim. Professor não é educador. Bom, se o professor não é educador, então bota o Telecurso 2000 lá para as crianças verem. Porque, poxa, qual é a diferença? Óbvio, aí vem o professor, mas o professor pode doutrinar a pessoa. Não, também não é por aí. Mas o professor, a geografia, a física, a matemática, elas têm um sentido. Se o professor de matemática, de geografia, de português, não vê um sentido transcendente naquilo que ele ensina, não, estou formando o cara intelectualmente, mas para que ele seja um bom homem, para que ela seja uma boa mulher, né? Para a sociedade, para a vida, para a sua família, para as pessoas. Porque senão é aquilo que a gente vê aqui, né? Eu dou sempre esse exemplo, né? Imagina, existem médicos, poxa, uma carreira de privilégio é o quê? A medicina. Ou seja, você tem que estudar muito para ser médico, não é verdade? Mas você tem médicos que vão no hospital público, batem um ponto, o que fazem? Vão atender nos seus consultórios, voltam lá, batem um ponto, né? E como se tivesse trabalhado lá, mas está trabalhando, tem lá o esqueminha dele. Ou seja, estou dando esse exemplo não para falar mal de médico, eu sei que a maioria dos médicos não são assim, mas existe isso, ou seja, e alguém duvida que um médico não estudou muito? Né? Alguém duvida que o médico não se dedicou horas a afinco de estudo? Acho difícil um cara se tornar médico sem isso. Ou então um político, um diplomata, uma pessoa muito, né, muito bem posicionada na sociedade. Certamente uma pessoa que estudou muito, mas a que tipo de estudo ela se submeteu? E essa parte, para que ela for. Claro que existe a liberdade da pessoa, às vezes a pessoa pode muito bem receber isso e ainda assim não ser um bom médico, não ser uma boa pessoa. Né? Claro que a primazia disso é de quem? É da família, obviamente, ninguém duvida disso. Mas a escola, o professor, de alguma forma, ele tem esse papel de parceria. O papel de parceria é fundamental. Porque senão você perde o sentido, né, da coisa. Né? Mas aí eu ia fazer uma pergunta aqui. Como é que vocês acham que, por exemplo, então, essa filosofia personalista pode ser útil na educação? Como é que vocês acham? Acho que é como um antídoto, talvez, para não cair nesses extremos, assim, né? Ou seja, essas escolas novas, por exemplo, você acabou de falar, né, que a formação acadêmica, a excelência acadêmica, ela é fundamental, né? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que está ali à frente daquela missão, digamos assim, ela buscar compreender que a função dela não é meramente aquilo, mas que ela pode e deve, né, transcender a parte técnica ali, digamos assim, né? E olhar a pessoa, o aluno, na sua integridade, assim, né? E eu acho que as escolas novas, elas estão, em parte, essas escolas de classe mais alta, elas estão pensando nisso, mas ainda pensando nisso para o mercado. Isso. Sabe? Estão pensando assim que a pessoa, ela não basta ter estudado muito, mas ela precisa ter habilidades, né, que eles chamam hoje, né, socioemocionais. É isso aí, assim, exatamente. Eles precisam ter isso, ser generosa, ajudar o outro, voluntariado, aquela coisa toda, mas como atributos, pensando atributos para o mercado, assim, para a execução dela. O livro fala exatamente isso, tá? Exatamente isso. Qual é o nome desse livro? Como as grandes corporações querem influenciar na educação, uma coisa assim. O autor chama Joel Spring.
Eu tenho um conhecido. Ele é bem detalhista, você vai gostar. Conhecido que trabalha na Ambev, né? E um cargo assim bem, um cargo de diretoria. Conversando com ele, ele fala assim, né, que as escolas têm que mudar, sabe? Mudar assim, porque... Essa mentalidade corporativista. Né? Tem porque ele participava, ele chegou a trabalhar na parte de seleção, né? Então, ele via assim que o mercado, né, a estrutura do trabalho hoje tem uma certa dinâmica, e a formação que a escola oferece até o ensino médio não está muito sintonizada. Né? Então muitas empresas, né, então elas têm que fazer todo um processo de formação, né, um trainee, alguma coisa assim, para adequar aquela pessoa à atividade fim ali na empresa. Assim, né? Isso de todo não está errado. Não, exatamente. Esse é o ponto, né? A gente... Mas às vezes quando a empresa, acho que não está errado a empresa ter essa colaboração com a escola, mas corre esse risco, né, de ser uma coisa muito parcial, pro mercado. Uma coisa muito parcial e anular outras competências e dimensões da pessoa, né? É isso aí. Porque o que eu estava falando que tinha alguma lógica era, não sei se vocês lembram que o João Malheiro falou na palestra dele semana retrasada. Ele falou uma coisa que é verdade, ele falou, olha, também existe um problema muito grande que o cara chega lá no terceiro ano do ensino médio, vai estar fazendo o pré-vestibular dele para entrar numa universidade. Você chega pro malandro e fala, e aí, o que você quer ser? O que você vai fazer? Cara, não sei, estou em dúvida entre veterinária e engenharia civil. Como assim? Entendeu? Isso aconteceu conosco, né? Vamos lá. Também não são as pessoas, somos nós. Mas de alguma forma existe uma certa falta de preparação nesse sentido, né? De saber o que a pessoa quer, a pessoa direcionar a sua vida, o seu estudo para uma área, porque é uma carência realmente da educação, e que de alguma forma as empresas, né? De alguma forma, porque as pessoas vão trabalhar lá, né? Isso, e elas dependem também de pessoas e tal, e caramba, chega uma hora que não tem gente para trabalhar. Não, pega o nosso exemplo lá no colégio. Lá no colégio a gente quer professores homens. Aliás, esse é um dos objetivos disso aqui. Saber de pessoa. Como é que você vai querer pegar professores homens para trabalhar de 1º ao 5º ano? Lá para um moleque de 6 a 10 anos? Não tem, porque só forma mulher. O homem não se forma muito para isso. Então isso é uma loucura. Uma coisa que é interessante que ele estava falando sobre direcionar, vocês estavam falando sobre direcionar a pessoa já para através da educação para um fim profissional. Também está em discussão agora, né? Muito essa ideia de que quando chegar ali para o ensino médio, a gente a pessoa quer para a área de humanas, então a gente tira as aulas de matemática, de não sei o quê, porque não é tão importante, foca só em história e geografia. Quer ser engenheiro? Tira geografia e história. A forma do ensino médio também. Exatamente. Prevê isso. Como assim? Então matemática não é importante porque o cara vai fazer história? Não é que não é importante. Agora, isso é um pouco fruto dessa parte, dessa visão técnica. Esse é o problema. E são coisas que vão e que vêm. Né? Quer dizer, na minha época, quando eu fiz o 2º grau, era assim. Né? Você tinha o científico, que é o mais tecnológico, e você tinha o outro, nem lembro como é que chamava. O genérico, tentacular. No meu colégio, o que acontecia? Você tinha uma turma que ia estudar biologia. E ia estudar desenho, geometria. Isso já. Eu tive tinha isso outra também. turma que ia estudar desenho, geometria e tal, eu não ia estudar nada de biologia. No meu colégio tinha turma de humanas, turma de exatas e biomédicas. Mas isso eu ia falar, mas ia entrar nessa discussão. Mas não tem muito a ver, não. Não, mas fala, qual é a questão? Não, que isso, para um adolescente ali de 15, 16 anos que exatamente não sabe muito bem o que quer, ele já tem que escolher ali no início do ensino médio dele, e acaba lá no final do 3º ano, ele deixou de ter uma série de... Entendeu? Eu escolhi isso, mas agora eu quero aquilo. E aí não tinha aula de matemática. Aconteceu comigo. Entendeu? Fica essa defasagem. O interessante, eu acho que o mais importante da gente falar sobre essas coisas todas, minha posição, mais uma vez, é também a gente não querer bancar, a gente com isso não querer bancar um isentão, né? Chamou o famoso
isentão. Não é, cara? Pô, então quer dizer, qual é a solução? Não. A solução ela é complexa, nós sabemos que não é fácil, mas também ela não é imediatista. Esse é o ponto, né? Não existe fórmula mágica em educação. Né? Você vê que as origens, elas já vêm, de tempo. Então, assim, o Zé Geraldo trouxe uma discussão muito importante. Né? Pô, isso é cíclico, né? Ou seja, no meu tempo era assim, agora passou um tempo que não era mais assim, agora voltou a ser assim de novo. Acontece isso na educação de uma maneira muito forte. Né? Sobre esse cuidado, só voltando um pouco à sua pergunta, eu tenho dificuldade ainda de responder como o personalismo pode ajudar, né? Porque eu não conhecia o personalismo de antemão, lendo o texto, e essa parte que nós lemos ainda é o contexto. Falando o que aconteceu antes, a próxima é justamente entrar exatamente, na filosofia exatamente. Qual é a proposta, aí vai ser melhor para entender a aplicação de modo ainda que todos esses problemas sejam reais, né? Mas não sei, eu gostaria de ter mais contato com o próprio conteúdo proposto pelo personalismo a próxima... e menos para poder responder essa pergunta. O próximo capítulo, a gente vai dar um pulo nessa parte histórica do personalismo, né? Dos locais, né? Personalismo francês, personalismo italiano, polonês, etc. Vamos lá para a filosofia personalista, uma proposta, último capítulo. Sim. Que acho que é isso que você está querendo dizer, né? Justamente. Mas eu acho que essa pergunta, por outro lado, eu sei que a gente ainda não adentrou, mas eu acho que respondendo essa pergunta, de alguma forma, o personalismo busca um equilíbrio que está difícil de encontrar. Acho que essa seria a primeira resposta, baseado no que a gente leu. Um equilíbrio. Um equilíbrio que hoje a gente não consegue encontrar muito. A gente tem que tomar muito cuidado com esses dois discursos. O discurso paternalista, né, do Estado, o Estado que provê a educação. O caso da Suécia é um exemplo muito importante, porque é um exemplo mundial, né? A Suécia é tida como uma referência em educação no mundo. Né? E também o outro lado, né? Em relação à escola, principalmente. Saber que a escola, os professores, eles são educadores. Existe um equilíbrio. Há uma necessidade hoje. Claro, a família é o principal educador. É o mais importante. E ela é o único no sentido da importância que é muito mais do que a do professor. Mas o professor, ele é educador enquanto colaborador da família. Porque a verdade é a seguinte, minha gente. Pegando o exemplo aqui do homeschooling, por exemplo, que é ótimo, que é maravilhoso. Mas hoje, numa sociedade que a gente vive, qual é o percentual de pessoas que têm condições de aplicar homeschooling nas suas casas? É um percentual mínimo. Felizmente ou infelizmente. É um percentual mínimo. A maioria das pessoas depende da escola. E aí que está o ponto. Como o professor tem que se formar filosoficamente para ajudar as famílias nessa educação? Me parece que o equilíbrio está um pouco por aí. Eu só contar mais outra coisa, porque eu lembro até da LDB, que eu pude ter um pequeno contato. Eu lembro que assim, meio que dizia algo mais ou menos nesse sentido, se a educação deve saber melhor, que o objetivo da educação no país, basicamente, seria mercado de trabalho e formar um bom cidadão. Eu me lembro que isso me causou um espanto. O objetivo da educação é esse, né? Então vou botar meu filho na escola, né, no dia que eu tiver, para que ele seja um bom cidadão. Só que o que significa isso, né, esse bom cidadão ou mercado de trabalho? São os dois caminhos da educação. E aí, um dos poucos fatores que eu já consigo ter do personalismo como contribuição é, como você falou também, né, como os colegas falaram, a questão da valorização da dignidade da pessoa humana. Legal. Isso aí eu achei que já aponta, a gente está no início ainda, mas por um fator positivo do personalismo, né? Porque ele consegue unir coisas boas dos dois extremos, no negativo, até apontou para o Kierkegaard, apontou para a contribuição do Kant. Eu achei, esse parece um caminho interessante que
que o personalismo deve seguir conhecendo mais o texto. Verdade, verdade. Que, como eu falei, acho que a educação deveria estar muito mais voltada para isso, né? Do que para mercado de trabalho, para... Não que não possa fazer parte, né? Acho que a gente está na sociedade tem que fazer parte, mas como fim último da educação, você está preparado para o mercado de trabalho ou apenas ser um bom cidadão, boas maneiras. Porque a realidade social, pouco, né? Esse é muito pouco. as realidades sociais são tão críticas, né, que passa na cabeça das famílias é exatamente isso mesmo, assim, poxa, caralho, meu filho tem que se dar bem na vida, assim. Garantir uma boa formação, um salário. As famílias nessas realidades, elas não vão, dificilmente, né, mas a tentação maior é pensar no imediato mesmo, ali na sobrevivência mesmo, né? Não tanto na transcendência do filho ali. Mas isso também vale para o outro lado da balança. Pensa, Thales, hoje uma família que mais abastada, né? O que ela está pensando quando ela busca uma escola? Quer que o filho dela, o filho, a filha, seja bem formado para ter um bom emprego. A verdade é um pouco o fruto dessa mentalidade individualista que a gente tem hoje. Né? Agora, quando eu penso assim, em termos práticos da incidência dessa perspectiva na sala de aula, depois de uns 30 anos mexendo com educação, eu não consigo encontrar exemplo melhor do que as escolas de vocês, né? As escolas ligadas ao Opus Dei. Aquela tutoria individual que se faz. Eu conheço alunos que estudam no Porto Real, esse acompanhamento individual, essa relação mestre-discípulo que vai se criando. Né? Legal. O menino vai tendo autoconsciência de si, né? Uma mãe falou, a menina teve muito mais consciência de quem ela é depois que ela foi lá pro Porto Real. Sim. Acho exemplos práticos ali de como é que isso aí incide na prática. Pois a tutoria é importante. Quando você olha um aluno como pessoa, você, numa sala de aula, por exemplo, você não consegue chegar lá, escrever a coisa no quadro, falar e dar tchau depois de 50 minutos. Claro que isso é um desafio para o professor. Pô, quem é professor aqui sabe que, cara, olhar um por um é pauleira, né? Mas de alguma forma, se você já... Vocês estão criando mecanismos. Exatamente, ou seja, a tutoria é um deles. Quando a tutoria faz a revisão de vida do menino, você vai conversando com ele. Vai conversando com ele, isso aqui, como é que tá? Isso aí me lembrou que a gente vai, como eu estava falando, estava revendo assim, algumas questões de individualismo e coletivismo na escola. Ela está vendo como é que de fato hoje é tão enraizado e como é que essas questões de personalismo podem ser interessantes, né? Porque a gente tem um ensino individualista que busca formar o cara para o Enem, para ir para uma faculdade. A gente tem o positivismo, que são das escolas militares, todo mundo muito igual, assim, né? Super obediente, mas obediente por medo, essas coisas. Aquele coletivismo marxista do Paulo Freire, que é formar o cidadão para que ele mude a sociedade, ele seja agente de revolução, não sei o quê. E aí, quando você chega no ensino médio, você acaba percebendo que você não consegue se tornar nem o cara positivista, nem o coletivista, porque você é você, né? E aí acaba caindo... Isso aí. E acaba caindo numa questão interessante nesse personalismo, que ele é tanto um pouco de tudo, né? Que ele cai nesse meio, porque ele quer formar um cidadão, ele quer que o cidadão seja agente de mudança, sim, porque a sociedade ela é deficiente em várias questões. Ele também quer que você forme uma pessoa obediente através das regras e tudo mais, mas tudo isso no você, né? Sem deixar de perder quem você é e através do que você é, você alcançar essas coisas todas, não mudar a sociedade não por mudar, mas porque você como você, mostrando o seu potencial de mercado, essas coisas, você vai mudando aqueles ao seu redor. Aliás, é uma coisa muito do Opus Dei mesmo, de trazer o apostolado para o trabalho, né, para a educação. Isso é muito... Eu não sei, não sei exatamente o que é personalismo, mas pela ideia que ele vai dando, e até mesmo saber alguma coisa de Edith Stein, você vai vendo que é mais ou menos isso, né? Você transforma um aluno sem deixar de fazer com que ele seja um
pessoa bem formada nas ciências e tudo mais, mas através das ciências você dá a ele uma oportunidade de mudança da sociedade, de si mesmo, se conhecer. Acho que isso torna até mais fácil para chegar no ensino médio. Não, eu tenho uma proficiência muito grande, acho que posso trazer algum valor para essa área e então eu vou escolher, sei lá, psicologia. É isso aí. Acho interessante o que você colocou, é por isso mesmo. A mudança, entre aspas, a revolução, entre aspas, acontece muito mais como consequência do que como causa. Na verdade, é consequência de uma boa formação humana, uma consequência de uma boa formação intelectual, cultural, de alguma forma alimentada por essa filosofia, pode gerar nas pessoas, nos alunos, né, nos jovens, como consequência uma mudança, porque eles como pessoa vão se encontrar mais, vão estar mais próximos da verdade. Aqui a verdade vale, né? Aqui a verdade existe, nós sabemos qual é. E como consequência essa mudança vai vir. Muito mais assim, né, do que uma mudança como causa, propriamente dito. Eu queria só comentar uma coisa, né, que o Bruno e os dois aqui comentaram um pouco. Eu faço licenciatura aqui na Unirio, né, Biblioteconomia. E esse último semestre a gente discutiu muito sobre isso, muita coisa que a gente está dizendo aqui também foi discutida lá, mas no ponto-chave, uma professora que deu Educação e Filosofia, né, que era uma matéria, ela, enfim, comentava muito sobre isso, sobre a pessoa não ter escolhas, porque se alguém tira os caminhos que ela pode seguir, por exemplo, só dando matemática, ou então só dando geografia e história, ela talvez lá na frente não tem sentido nem falar em escolha, porque na verdade ela foi direcionada para uma coisa em específico. E a minha pergunta para ela, eu achei um tanto quanto estranha a resposta, porque eu perguntei, ok, então a gente chega no que a gente está, né, no mundo ideal que a gente está solicitando aqui, que a gente está imaginando. Como é que a gente sabe que a gente chegou, né, num resultado bom, num desempenho bom para o aluno, para a pessoa? Ela não soube me responder. E aí, na verdade, isso me causou uma frustração enorme na aula, porque ela não me respondeu. Que ela continuava, você vai ter que continuar lendo para saber isso. Eu falei, ok, entendo até o que ela quis dizer, para continuar, mas assim, algo da palestra que eu vi da semana retrasada, que ele acabou de citar aqui sobre a consciência, né? De quando o aluno tem a consciência sobre si mesmo, ou depois de ouvir a palestra me deu um estalo de ouvir que talvez essa fosse a melhor resposta que ela poderia ter me dado. Porque se alguém ganha consciência de si mesmo, daquilo que é, daquilo que quer fazer, um pouco aquela questão de entrar, né, no trimotor e aprender a pilotar, né, que ele colocou semana passada, talvez seja esse o fato. Ok que seja difícil entender, dizer que a pessoa é já consciente, enfim, né, vai ser um trabalho aos poucos e de muito longo tempo. Mas eu acho que é isso, e a resposta, né, para a sua pergunta, alguma coisa que eu consigo vislumbrar, é um pouco essa consciência, né? E aí até como um papel de educador que ele tem proposto a ser, eu acho que é aquilo também que ele colocava na semana retrasada, de que se eu não tenho gosto por me conhecer, se eu não tenho apreço por saber quem eu sou e gostar, independentemente de hoje, saber que eu não sou muito bom, saber que, né, talvez eu não seja muito bom, mas se eu não tiver gosto por saber como eu sou, como eu estou e o que eu faço para mudar, se eu não estou na maneira que eu gostaria de ser ou como eu deveria ser, eu acho que é difícil chegar também, né, a ajudar o aluno a chegar nessa consciência. Legal. Mais alguma colocação? No fundo, assim, dentro da nossa prática profissional, sobretudo que dá aula na escola pública, acho que também, em particular, isso está muito eivado, né? Está muito forte essa ideia desse marxismo, desse teu agir, movido muito por essa ideia do marxismo, dessa mudança social, ainda mais como tu falou, num país cheio de contrastes, cheio de demandas, isso está muito presente. E eu penso que a contribuição, pelo que o João colocou e o texto, né, vem trazendo, é justamente resgatar essa transcendentalidade, né, essa transcendência, né, da vida humana, e que leva a esse autoconhecimento, de saber que não é o material somente aqui, não é somente a vida da matéria, né, mas existe algo além, algo
maior, que ele pode encontrar sim um sentido, que ele pode encontrar uma resposta para questões existenciais da vida dele. Né? Então acho que a contribuição do personalismo, e talvez eu acho que seja a principal tarefa, né, que deve ser disseminada, porque nas nossas formações docentes, no nosso agir, na nossa sala de aula, no espaço que a gente tem conversando com um colega, eu mesmo conheci um pouco, eu me lembro muito aqui do impacto que me causou quando eu li a encíclica do Papa Fé e Razão, porque na época eu estava na universidade,